E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí em casa estudando? Tá tudo maravilha? Quem já tá louco com o confinamento, levanta a mão. Bom, mas vamos lá. Para distrair a gente estuda, né? Nada melhor do que tempo pra gente estudar, e nada melhor do que estudar tendo tempo. Então vocês devem estar com bastante tempo aí trancados dentro de casa. Bom, é o seguinte. Aula passada a gente fechou a aula de espelho esférico, tá certo? A gente viu os conceitos básicos. Olhem aqui, né? Deixa eu pôr uma ponta aqui bonitinha para vocês conseguirem aqui, ó, vocês conseguirem olhar para o que eu estou apontando, né? Na aula passada a gente viu tudo isso aqui, ó, definição dos elementos. Ó, eu vou disponibilizar isso aqui também, vocês já devem ter, mas eu vou pôr de novo lá no Maestro para não ter desculpa, tá bom? Ó, a gente viu como que os raios se comportam no espelho, falamos de condição de nitidez de Gauss, né? E como representa um espelho côncavo, um espelho convexo, tudo indo aqui rapidinho porque a gente já viu isso. Vimos também o comportamento dos raios, né? Isso aqui eu vou recomendar que você faça uma revisão, tá certo? Olha lá com cuidado na tua apostila e verifica isso. Raio paralelo para o foco, do foco paralelo, do vértice simétrico, no centro reflete sobre ele próprio. Isso aqui é importante porque é a base para a nossa aula de agora, né? Então a aula que a gente vai iniciar, porque essa aula que a gente está reiniciando, ela vai... Aula 11 e 12, né, que a gente começa agora, são exatamente as aulas que eu vou mostrar como determinar graficamente a posição de uma imagem. Então, é o que a gente vai começar aqui e para isso precisamos lembrar das propriedades dos raios. Então, para fazer a determinação gráfica, a gente estabelece qual é a natureza da imagem, se ela é real ou virtual, a sua posição em relação aos elementos do espelho, centro, foco, vértice, tá certo? O tamanho em relação ao objeto, se ela vai ser maior, menor ou do mesmo tamanho, e a orientação. A orientação é se ela é direita ou se ela fica invertida, tá certo? Lembrando que ela sempre é reversa, lado direito de um corresponde ao esquerdo do outro, tá? E isso aqui, gente, quando eu falo sempre, é na condição de objeto real para um espelho. Tá? E um espelho só, não estou falando aí de sistemas de espelho não, tá bom? Um só. Então a primeira condição aqui que a gente vai observar é o objeto antes do centro de curvatura. Olha lá, aqui está o centro de curvatura, esse é um espelho côncavo, tá? Todas as condições iniciais aqui serão para espelho côncavo, o objeto está antes do centro de curvatura. Então eu vou traçar um raio paralelo e esse raio vai refletir pelo foco. Tá? Foi o que eu falei, revisa lá a aula passada. Esse é um dos raios. O segundo raio que eu vou desenhar é o que passa pelo foco e reflete paralelo. Então observem que este primeiro raio e este aqui são raios provenientes do objeto. Já este e este são raios que vêm do espelho, então são raios que vão dar origem do objeto. Então aqui é raio objeto, é raio imagem. No vértice dos raios que vem do objeto, tem o objeto. No vértice dos raios da imagem, eu terei a imagem. Então, essa é a imagem formada em um espelho côncavo com o objeto antes do centro de curvatura. Então, as características são, sempre, está nessa condição aqui, espelho côncavo, objeto real antes do centro. Minha imagem sempre vai ser real, invertida e menor que o objeto, posicionado entre centro e foco. Tá bom? Joia? Dúvidas eu vejo vocês no Hangout daqui a pouco. Aí lá vocês podem tirar dúvida e se precisar construir alguma coisa, eu abro uma live no YouTube e eu consigo escrever para vocês ao vivo, tá? Bom, segunda condição, eu vou pôr o meu objeto exatamente no centro de curvatura, tá certo? Exatamente no centro de curvatura. Observem ainda espelho côncavo. Então eu traço um raio paralelo. Esse raio reflete no foco, tá bom? O raio que parte para o foco reflete paralelo. Então eu vou ter uma imagem na mesma posição do objeto, tá? Se vocês observarem aqui, ó, esses cantinhos, eu não consegui dar muita precisão no desenho, por isso que não ficou igualzinho a imagem. Mas olha aqui as características dela. Ela é uma imagem real, invertida
Por ela estar na mesma posição do objeto, esses triângulos aqui são semelhantes, no caso congruentes, ela deve ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, toda a imagem de objeto real em espelho côncavo, quando esse objeto está no centro, vai ter essas características, tá? Agora o objeto entre centro de curvatura e foco. Então, eu vou localizar o meu objeto por aqui, tá? Centro de curvatura e foco. Raio paralelo para o foco, do foco paralelo. Ah, só pode usar esses? Não. Você pode usar qualquer um daqueles 4 raios que a gente determinou. É que esses são os mais fáceis de desenhar no computador, tá? Você vai estar desenhando no caderno, com uma régua, com um compasso, aí você vê o que está mais fácil na hora. Bom, mas voltando aqui. Este raio é o refletido, este raio é refletido. Então, este vértice aqui é um vértice de imagem, tá? Aqui a imagem é formada. Então, sempre que um objeto real for colocado entre centro e foco de um espelho côncavo, a imagem será real. Vejam, ó, os raios de luz estão exatamente na posição da imagem. Ela será invertida, maior e posicionada antes do centro. Tá bom? Próximo caso, ainda é um espelho côncavo com um objeto real. Porém, esse objeto agora é colocado exatamente no foco. O objeto se encontra no foco. Então, paralelo, reflete pelo foco. Olha lá, agora ficou mais fácil desenhar no vértice. No vértice, reflete simetricamente. O que nós temos aqui? 2 raios paralelos. Aonde eu terei o encontro desses caras? Só no infinito. Tá? Eu terei o encontro no infinito tanto para o lado real quanto para o lado virtual. E o que acontece no infinito? Aonde é o infinito? Vai saber, né? Então eu vou falar que é uma imagem imprópria, já que o infinito é indeterminado. Essa imagem não tem nenhuma característica, então ela é imprópria, tá? Agora, preste atenção, se existir um observador aqui, ele vai perceber luz, vai estar chegando luz no observador, porém ele não consegue identificar a forma do objeto que emitiu a luz. Ele consegue emitir a luz, mas não consegue identificar as características do objeto, certo? E a última condição para o espelho côncavo, né? A última condição para espelho côncavo é um objeto entre foco e vértice, tá bom? Entre foco e vértice, vou fazer paralelo para o foco, vértice reflete simetricamente. Observem agora que do lado real do meu espelho, aqui, ó, do lado onde existe luz refletida, não é possível ter vértice, não tem encontro desses caras porque eles são divergentes. Então o truque neste caso é prolongar um dos raios refletidos e depois o outro, tá? Então eu encontro um vértice lá no prolongamento dos raios. Agora, existe luz nessa posição? Não, tá certo? Então, formarei imagem? Sim, mas como não há luz, ela é uma imagem virtual. Tudo bem, gente? Essa imagem aqui ela é virtual, pois na posição de sua formação não existe luz, tá certo? Vejam, a única imagem virtual é a única imagem direita. Ela apresenta dimensões maiores e está localizada atrás do vértice. Tudo bem, gente? E agora vamos começar a falar dos espelhos convexos. Mas olha só que bonitinho. Para côncavo, 5 condições. Para o convexo, só uma. Por que só uma condição? Porque tem como pôr um objeto aqui, aqui ou aqui? Não. Não são possíveis posições antes do centro, no centro, entre centro e foco, no foco e entre foco e vértice. Pois o objeto só pode ser colocado nesta região. Então o objeto sempre estará antes do vértice, tá certo? Então tá aqui, raio paralelo, ele vai desviar na direção do foco, então vou usar aqui o foco só para encontrar a direção da reflexão. Raio que vai para o vértice reflete simetricamente, tá bom? De novo, os 2 raios de luz que eu representei, que são os raios refletidos, não se encontram por ser um cone divergente. Devo fazer o quê? Prolongar esses raios. No prolongamento, eu encontro o vértice. E no vértice, eu encontro a imagem. Vejam que não existe luz, característica virtual.
ela é direita. Olha lá, lembra que no outro caso a imagem direita era virtual? Aqui é a mesma coisa. No outro caso, para ficar claro, neste caso aqui, tá bom? Ó, neste aqui, depois volta lá e vê direitinho o que eu falei. Ó, virtual direita, menor e entre foco e vértice, tá? Qualquer situação de espelho convexo para objeto real, vai me dar esta condição. Certo, gente? Maravilha? Então eu fecho aqui a parte teórica da aula e já vou iniciar com vocês no próximo vídeo a correção dos exercícios de aula. Falou!